E aí, pessoal, eu sou a professora Natália. Hoje a gente vai ver algumas diquinhas sobre texto, tá certo? Relacionadas à definição de texto literário e texto não literário. Então me acompanhem aqui agora para eu ajudá-los nessa definição, tá certo? Bom, a diferença entre texto literário e texto não literário tem a ver com a natureza desse texto, ou seja, a composição desse texto. Tem a ver também com os objetivos que esse texto tem. E, enfim, esses termos podem aparecer para vocês na prova e é preciso que vocês entendam essas pequenas diferenças, tá bom? Sendo possível ainda que alguns textos tenham um pouquinho de cada, tá? Primeiro, um texto literário é aquele que tem função artística. Por quê? Olha aí, ó. Por quê? Porque ele não cumpre uma função específica social. Ele não nasce com a intenção de informar, por exemplo, ou de trazer a público alguma questão técnica. Essa função é do texto não literário, ou seja, o texto que não tem um cunho baseado na arte, tá certo? Então, o texto não literário, desculpa, por sua vez, ele tem uma função, ele cumpre uma função social, muitas vezes uma função técnica. Beleza? Então aí, ó, para vocês entenderem bem essa diferença. Um poema. Bom, um poema, ele nasce como a expressão de um poeta, como a expressão de seu tempo, a expressão de sua estética. É claro que ele pode ter a intenção de trazer críticas sociais, mas é o caso de, por exemplo, Drummond, certo? Mas na hora de nascer esse texto, na hora de ser criado, ele tem apenas um objetivo. O objetivo de ser arte. Essa intenção de criar arte acaba gerando, então, textos literários. Todos os textos que a gente estuda ao longo da literatura, desde o barroco brasileiro, do quinhentismo até os dias atuais, são textos de viés literário, tá certo? Então aqui você vai encaixar uma série de autores, tá? Drummond, Machado de Assis, que aparece bastante em prova. Peraí, professora, mas Machado não escreveu poesia? Bom, escreveu, gente, na verdade escreveu, mas ele é mais reconhecido por suas obras em prosa, suas obras, os seus romances, né, como Dom Casmurro, como Memórias Póstumas. Ah, professora, mas Machado faz crítica social. E aí, isso não é um texto não literário? Claro que não. O texto dele continua sendo literário, com uma estética própria, uma expressão, uma certa visão de mundo do autor. O fato de ser um texto ficcional também ajuda no reconhecimento de um texto literário. Então, sendo uma obra fictícia, ainda que baseada na realidade, ela tem um viés literário, uma intenção de nascer como arte. Nesse caso, então, Machado é um autor de obras literárias, com certeza, e por isso seus textos são literários. Por outro lado, a gente tem o texto não literário. O texto não literário é aquele presente em jornais, por exemplo. É aquele presente, por exemplo, quando você lê uma gramática. Professora, detesto gramática. Pois é, mas ela cai bastante na sua prova, então vale a pena estudar, tá certo? Gramática ou qualquer outro texto que sirva para informar, que nasça com um determinado objetivo, um papel a ser cumprido socialmente. Os textos jornalísticos, por exemplo, eles não têm uma preocupação estética, eles não têm, de modo geral, uma expressão efetiva de uma pessoa, de um sentimento. Por isso mesmo, o texto jornalístico, que serve para informar, que nasce com esse papel, com esse viés, é um texto não literário, tá? Agora, não confundam isso com texto verbal e não verbal. Vou abrir uma caixa de observação aqui no cantinho para vocês, tá certo? Uma OBS. O texto verbal, professor, é aquele que tem verbo? Não, é aquele que tem palavras, tá certo? O texto verbal é criado com uma expressão linguística específica, certo? Com palavras. Já o texto não verbal é o texto que vem escrito com imagens, a expressão a partir de imagens, a partir de, enfim, outros métodos que não sejam as palavras. Se eu tenho uma tirinha, por exemplo,
A tirinha tem a sua parte verbal, tá? Que é aquela em que há os balões de fala e a gente tem a linguagem sendo expressa. Por outro lado, nós temos a parte não verbal, que é a parte em que nós temos as imagens. Então, basicamente, verbal, palavras, e não verbal, aquele que não usa palavras. Não confundam essa definição do cantinho aqui, desculpa, e essa definição aqui. Essa definição entre literário e não literário diz respeito ao objetivo, à função, a como nasce um texto, como ele é originado. E o texto verbal e não verbal diz respeito à forma estética de expressão, pode ser por meio de palavras ou não, tá certo? Espero que essas dicas conceituais ajudem vocês na prova. A gente se encontra nas próximas diquinhas. Valeu, pessoal. Boa prova!